Amados, estou aqui começando uma série de vídeos sobre os evangelhos proibidos, ou seja, sobre os evangelhos que foram considerados heréticos, por isso foram proibidos e não foram inseridos na Bíblia. A pergunta é: o que tais livros escondem? Depois da vinheta falaremos sobre o evangelho proibido de Judas. Tal evangelho foi achado no Egito em 1978 por um fazendeiro próximo aos bancos de areia do rio Nilo. Este homem estava à procura de um tesouro, contudo, ele achou dentro de uma caixa de pedra um misterioso livro de capa de couro. Ele não sabia, mas havia achado o evangelho proibido de Judas. Em 2002, isto é, 24 anos depois de ter sido descoberto, este tesouro arqueológico começou a ser avaliado por especialistas na Suíça. Tal livro é composto de 26 páginas e foi escrito em copta dialectal, que era um idioma ao qual os egípcios escreviam os seus escritos. E esse livro foi atribuída a sua autoria aos gnósticos do século II. O Evangelho de Judas foi condenado por Irineu, bispo de Lyon, em 178 d.C. Em seu texto, Irineu citava nominalmente o Evangelho de Judas e outros evangelhos que o desagradavam, chamando de livros heréticos. Mas afinal, quem foi Judas? Na Bíblia convencional dos cristãos, Judas é praticamente um personagem sem história, visto que há apenas 15 citações nos evangelhos e algumas outras no livro de Atos sobre ele. Ou seja, não há registros de seu passado antes de conhecer Jesus, diferente de Mateus, que era um cobrador de impostos, e de Pedro, que era um pescador. Segundo a Bíblia convencional dos cristãos, Judas foi um traíra, Judas foi um X9, Judas foi um dedo duro que levou os soldados até o mestre. Resumindo, segundo a Bíblia, Judas traiu a Jesus. Mas o que é que esse evangelho misterioso, que esse evangelho proibido, que esse evangelho que foi banido, execrado pelos padres da igreja, fala sobre o relacionamento entre Judas e Jesus? Vamos ver? Judas é descrito como o discípulo mais próximo de Jesus, o único capaz de compreender a essência dos seus ensinamentos. A profundidade da relação entre os dois aparece, por exemplo, em uma passagem em que o Cristo desafia os apóstolos ao zombar do comportamento dele, rindo acusa-os de não rezar por vontade própria, mas apenas por acreditarem que assim agradariam a Deus. Enquanto os apóstolos ficaram bastante ofendidos por levarem tal bronca, começaram a blasfemar contra o Cristo nos seus corações. Então Jesus chama Judas em particular e diz: se afaste dos outros, porque eu lhe revelarei os mistérios do reino de Deus. Nos manuscritos, Jesus fala sobre um mundo superior, habitado pelo Deus verdadeiro, que é um espírito bom que nunca foi chamado de nome nenhum e que deu origem a uma linhagem de anjos, e dessa linhagem de anjos saiu o Criador da raça humana. É isso que está escrito no Evangelho de Judas. Já o Deus adorado pelos judeus e citado no Antigo Testamento é mencionado no Evangelho de Judas como sendo um ser inferior e que aprisiona o espírito do homem. Então esse manuscrito de Judas sugere o seguinte: que para nos salvarmos e encontrarmos o Deus bom, o Deus verdadeiro, precisaríamos buscar nossa porção divina interior e nos libertar deste mundo. Ou seja, para o Evangelho de Judas, o Deus verdadeiro não está em outro homem, não está através da oratória, através da pregação de um padre, de um pastor, não.
O Deus verdadeiro, segundo Judas, está dentro de nós e nós devemos buscá-lo dentro de nós, não através de um mentor espiritual, não através de outro homem. Quem conhece um pouco de física quântica sabe do que esse evangelho está falando e eu concordo neste ponto. Por fim, Jesus revela que Judas será superior a todos os homens porque sacrificará o homem que me vestes, ou seja, Jesus ordenou a Judas que o entregasse e Judas saiu para cumprir as ordens do mestre. Então Judas saiu para cumprir as ordenanças do mestre. Isto é, segundo o evangelho proibido de Judas, Judas não é o vilão da história, pelo contrário, Judas é o herói, aquele que foi o único capaz entre os discípulos de Jesus de cumprir tal ordenança, a ordenança de entregá-lo às autoridades religiosas judaicas que posteriormente o entregaram às autoridades políticas romanas. O meu parecer quanto ao evangelho de Judas é que tem algumas coisas que parecem meio místicas, há outras coisas que eu concordo, mas eu acho que cada um deve ter o seu próprio parecer. Cada um leia o evangelho de Judas e tire suas próprias conclusões. Estou aqui apenas para dar uma luz a você, para que você comece tal leitura. Eu vou deixar o link aí do evangelho proibido de Judas em PDF para que você tire suas próprias conclusões. Até porque o meu objetivo não é roubá-lo, não é extorquí-lo, não é enganá-lo, mas como pesquisador da área teológica que sou há mais de uma década, eu venho aqui trazer um conhecimento diferente e muitas vezes antagônico daquilo que o sistema religioso passou para nós. Ou seja, o meu objetivo, falando de uma forma bem coloquial, é libertá-lo, é quebrar as algemas intelectuais que foram impostas a você dentro do sistema religioso. Se você achou proveitoso o vídeo, então compartilhe aí, dê um like, porque aí ajuda na divulgação. Um grande abraço e vamos dar continuidade falando sobre os outros evangelhos, como é o caso do evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Tomé, e vamos dar continuidade ao trabalho, como também vamos falar sobre os livros achados no Mar Morto. Um grande abraço aí, galera!